E aí, galera do podcast Natação Master, a gente está começando mais uma edição aqui com o Gilton Rezende, que vai falar para a gente muito sobre a vida dele e também sobre a questão das travessias. Eu sou o Felipe Faraon, apresentador do podcast, jornalista e também nadador master, apesar de não ser muito dado a provas tão longas assim. Olá, Gilton, como é que vai? Tudo em paz, Felipe. Boa tarde. Beleza, graças a Deus. A gente sempre tem curiosidade para saber como nossos colegas nadadores master, que a gente vê por aí pelas competições, como eles começaram a nadar. Então faz aquele resuminho. Como era o Giltinho lá para começar a aprender a nadar? Se competiu quando era adolescente, jovem? Como é que é a história da tua natação, resumidamente? Felipe, a história da minha natação começou muito cedo, com 5 anos de idade. Eu fui um dos sofredores com asma, né? E foi indicação médica praticar natação. Eu tenho seis irmãos, né? Que todos eram asmáticos. Eu era o pior, que fui o primogênito, né? Então eu puxei a linha, vamos dizer assim, né? Hoje nós temos 3 que continuam nadando, né? 3 dos irmãos e participando das competições Master também. E o que acontece? Como todo brasileiro, né, você começa a nadar, tem aquelas competições iniciais, quando você é petis, mirim e por aí vai. E quando chega aos 17 anos, 18 anos, para estudar para o vestibular. Depois vem o trabalho. Isso acontece com a maioria dos amadores da natação, né? Os profissionais não, que já seguem outro caminho. Então, eu parei por um bom tempo, né? Foi aí que surgiu o Master, e aí eu voltei a nadar e continuo até hoje. Então, eu estou com 59 anos hoje, desde os 40 que eu reingressei na natação Master. Então, a gente está falando aí de 23 anos sem nadar? Mais ou menos 18 até os 40, 22, 23 anos, perfeito. Bacana. Mas sempre praticando outro tipo de esporte, né? Eu joguei futebol de salão, fiz artes marciais como full contact, mas passei um bom tempo parado. Fiz tênis também, né? Eu adoro tênis, mas eram muitas lesões e eu tive que parar. Foi aí que eu voltei para a natação. Certo. No período de adolescente e criança, quais foram os teus melhores resultados como nadadorzinho lá? Cara, naquela época, quando a gente nadava, a gente só tinha um campeonato por ano. Tá? Não existia a integração que existe hoje para a meninada. Entendeu? Você treinava o ano inteiro para nadar só os jogos escolares. E quando tinham os jogos brasileiros, né? Aqui em Sergipe passou um tempo sem os jogos escolares, né? E a coisa ficou ruim. Passei 2 anos jogando polo aquático também, né? Que você para de nadar, ao invés de estar cantando as inglês, vamos bater uma bola. Então, passei 2 anos jogando bola, mais ou menos nos 18, 19 anos, né? Mas aí foi que veio o vestibular, veio a faculdade e aí a coisa teve que parar, né? Certo. E por que voltar à natação? Porque normalmente quem para nessa época não é só por conta de vestibular de trabalho, é porque também está meio cheio de natação. A pessoa cansa de nadar. Eu cansei de nadar, não aguentava mais. Você teve um pouquinho dessa estafa por natação ou você parou ainda com algum certo gás e aí voltou tranquilo com 40 anos? Cara, eu não me considero nadador, e sim um nadadoido, né? Então, eu sou aficionado por natação, né? Eu tive um problema de estresse, né? Tudo começou antes de eu voltar à natação, quando eu tive um problema de estresse. Eu baixei ao hospital e tudo. Eu ia morrer se não fosse o meu passado todo atlético. Então, o que aconteceu, cara? Depois disso, eu resolvi diminuir a carga de trabalho, né? Porque eu trabalhava até 10 horas da noite, meia-noite, 5 horas da manhã, 7 horas voltava a trabalhar novamente. Então, o que aconteceu? Chegou uma hora que eu disse, tenho que parar ou eu vou morrer. Foi aí quando eu fui hospitalizado. E aí eu digo, tenho que procurar um esporte. E procurei o tênis. Comecei a jogar tênis, participar do campeonato, porque eu sou muito brigador nesse sentido, muito competitivo.
Então, comecei a ter muitas lesões, principalmente de cotovelo. Eu digo, ó, esse negócio está dando certo, porque a gente treinava bastante. E, com o passar do tempo, né, você vai perdendo a flexibilidade, os músculos vão ficando menos flexíveis e você vai estar mais propício para as lesões. Então, o que aconteceu? Eu aí tive que mudar. E aí parti para a natação. Foi aí que começou toda a história, né? E hoje continuo treinando quase que diariamente, né? Hoje mesmo já fiz água aberta, né? Que durante o final de semana a gente sempre tem um tempinho para fazer água aberta, durante a semana na piscina. Beleza. E nesses 19 anos, então, de natação master, como foi? No começo você estava muito aquém dos concorrentes, conseguiu pegar um pouco? Quais foram os melhores resultados desde o começo até agora? Cara, eu sou muito... eu sempre fui nadador de peito, né? E quando eu voltei, eu queria competir. Eu não competi no full contact, na arte marcial, né? Eu digo, pô, eu vou ganhar, mas dou porrada, mas tomo porrada também. Então, o cara ganha, mas toma porrada, né? Mas na natação é diferente, né? Então, eu comecei a acompanhar os campeonatos. Eu digo, cara, dá para eu encarar, né? E aí comecei a treinar bastante, até a minha meta, né? Porque todo mundo que nada, seja para competição ou não, tem que ter uma meta. E a meta principal é você se vencer, não é você vencer os outros. Né? Porque às vezes existem dificuldades com outros concorrentes que já foram profissionais, fica difícil você, um amador, competir com um profissional. Mas eu tenho que vencer sempre os meus tempos. E comecei a fazer as estaduais, depois parti para os Nordeste, brasileiro, pan-americano. Tive bons resultados, né? O mais expressivo que eu tive foi um primeiro lugar, que foi no 200 peito, que é a minha especialidade, que foi nos Estados Unidos, né, em 2013. Então, esse foi o top, né? E nesse dia, para você ter ideia, Felipe, esse negócio que eu digo que a gente tem que vencer nós mesmos, eu baixei 3 segundos, tá? Para ser primeiro. E foi uma competição muito disputada, sabe? Eu tenho competições, às vezes a gente não ganha, mas tem aqueles primeiros lugares que tem um sabor totalmente diferente, são aqueles que você ganha na disputa, que é aquele braço a braço, mão a mão, dedo a dedo. Então, isso dá um sabor diferente, né, da vitória, ou até do segundo ou terceiro lugar, cara, porque você venceu a você mesmo, tá? E você teve uma boa disputa. É verdade, já Então, para tive. mim, Acho que todo mundo isso já é o que teve alguma importa, experiência assim. entendeu? É, Perfeito. eu mesmo já tive a questão de melhorar muito meu tempo, chegar em segundo, mas estava felizão, felizão, que nem o Bruno Frato, né? Nosso querido felizão. Perfeito. Perfeito. Então, mas você se vence, né? Sim, essa é a parte mais legal, inclusive, da natação master, porque às vezes realmente a tua concorrência tu não tem como ganhar, mas tu está sempre lá tentando melhorar de passo a passo. Me conta uma coisa, uma das coisas mais legais, além disso que a gente está falando, na natação master, é viajar. Quais foram as viagens mais legais, mais para longe? Você foi para os Estados Unidos, teve mais viagem internacional? Sim, teve Estados Unidos, teve Chile, teve Argentina. E eu acho que o mais importante na natação master, Felipe, são as amizades. Sim, também. Eu sempre digo, cara, que os meus maiores amigos, né, na natação são os meus maiores inimigos. Então, quando você começa a brigar por uma medalha, cara, você quer conhecer o seu concorrente. Então, sabe, é uma coisa que vem naturalmente. Você está lá na raia 4, 5, 6, o que seja, né? Mas vocês estão junto ali, você quer saber quem é, quer saber de onde aquele cara veio, e começa aquela conversa e fica uma amizade que vai perdurando o tempo todo. E isso é muito legal, cara. Muito bom. Inclusive, é um dos objetivos do podcast. A partir desse aqui, a gente vai ter os teus concorrentes te conhecendo um pouquinho mais. Na próxima competição, vamos perguntar: e aí, eu assisti o teu podcast, bate-papo. É legal para um conhecer mais o outro. Agora, nessa conversa que eu estou tendo contigo, eu estou fazendo um cálculo aqui. Você com 59 anos, o Mattioli com 60, o Dia Madruga por aí. Você concorre com eles em provas? Deve ser uma coisa triste, né? Cara,
Você está colocando o nome de monstros da natação, né, cara? Né? Mas eles têm. Eu concorro com o Mattioli de vez em quando, né? Próximo ano eu vou entrar na dele, né? Mas eu tenho que sair correndo dele, porque esse é um monstro, né? Tem umas competições que a gente participa junto, que são as provas longas, né? Águas abertas, mas ele sempre tem o lugarzinho dele, né? O Djalma Madruga, ele está voltando agora, né? Tem outro também, que é da nossa cidade, que é o Ciro Delgado, que você esqueceu de falar. Do mesmo revezamento, né? Isso, fez parte do revezamento. Inclusive, o Ciro Delgado, né, nunca mais vi nas competições. Eu também mas não. Quando eu retornei nos meus 40 anos, Felipe, estava lá o Ciro Delgado, né? Monstro da natação, né? Eu também, agora nos Estados Unidos, em Sarasota, eu conheci o Guthrie, né? Que foi um grande nadador também olímpico, né? E a gente vê os tempos dos caras, né? Você diz, meu irmão, quem é esse cara? Então você vai lá e coloca o nome na internet para ver quem é, né? Pô, eu vou competir com um cara que foi nadador olímpico, um cara profissional. Então, eles foram profissionais, né? Então, existe uma diferença. Agora, no peito, eu posso até desafiar eles, né? E é isso, cara. Mas, no caso, não é, eu nem concorro com eles. Eu sou fã deles. Eu acho que é o resumo, né, dessas figuras impolutas. Inclusive, o Marco Mattioli, a gente tem uma grande amizade, né? O Ciro Delgado a gente conheceu também, a gente conversava nas competições, né? O Djalma Madruga está voltando agora, né? A gente se encontrou agora no Brasileiro, no Rio de Janeiro, tá? Mas a minha amizade mesmo é com o Ogro, né? O Marcos Mattioli, esse é figuraça. Verdade, olha, eu gravei um podcast com ele e foi tanta história, foi tipo 2 horas e meia de história, eu tive que resumir, cortar e fiz 2 capítulos. Tá online lá, YouTube e Spotify para quem quiser assistir. Agora eu quero saber, 40 anos, você nadando de novo, natação master, a sua ideia sempre foi pegar as provas um pouco mais longas ou foi uma coisa que foi acontecendo mais ou menos com o tempo? Porque para quem volta é meio assustador nadar uma competição na casa dos quilômetros, né? Então, como é que foi essa transição para te começar a pegar o gosto pela travessia, pelas provas longas? Isso já veio naturalmente, Felipe. Primeiro, eu sempre fui peitista, né? Então, os 50, 100, 200 metros era o meu foco. Então, a gente nos treinos, a gente já começa a perceber, a gente que já foi nadador tempos atrás, já começa a perceber que o caminho da gente não é explosão. E sim uma prova mais longa, né? Resta você entender, se adaptar, se nos 400, se nos 800, se nos 1500, certo? Ou na água aberta, né? Um dia desse, não tive o que fazer, um colega chamou, que era aniversário dele, e foram 14 quilômetros, né? Uma coisa que eu nunca fiz, né? Então, esse dia foi hard mesmo, né? Mas eu me amarro, sabe? Gosto de prova longa, entendeu? Não gosto daquele ver o coração querer sair pela boca, né? Até porque eu, como tenho uma estatura baixa, vamos dizer, eu tenho 1,68 m, fica difícil você concorrer com outros que têm 2 metros de altura, 1,90 m. Você já sai atrás, você já sai perdendo, né? Então, já complica mais. Quando a prova é mais longa, aí essas diferenças começam mais a se igualarem, né? Certo, mas você lembra, então, qual foi a sua primeira prova de águas abertas nessa natação master aí da sua vida? Como foi? Rapaz, lembro. Foi em Maceió, né? E eu fazia uns treinos aqui no Rio e resolvi ir para essa em Maceió. Fui bem, né? Eu fui o segundo da categoria, perdi porque houve uma mudança no roteiro e eu não fiquei sabendo, né? Porque eu não consegui chegar no congresso técnico. E não houve congresso técnico antes da prova, não houve nenhuma informação, e aí fiz o caminho errado e aí acabei perdendo. Essa foi a primeira. Mas para quem está iniciando uma medalha de prata, né, para quem está muito tempo lá, nada mal.
Verdade. Nesse tempo, então, que você está nadando no Master, a maioria das oportunidades de águas abertas, eu acredito que são campeonatos internacionais, né? A gente estava sem essa parte no circuito e é o nosso grande assunto aqui justamente essa volta, né? Você teve poucas oportunidades de águas abertas nesse período e ficou querendo um gostinho de quero mais? Isso aconteceu ou não? Aconteceu sim, Felipe. Inclusive, eu estou na posição que estou porque eu questionava, né? Eu digo, cara, a gente vai para um sul-americano, tem água aberta. A gente vai para um pan-americano, tem água aberta. A gente vai para o mundial, tem água aberta. Por que o brasileiro não tem água aberta? Então, era um questionamento que eu fazia, né? Eu fiz esse questionamento para a antiga diretoria, né? Para Elane Quezado, minha amiga, o porquê. Ela disse, Gilton, depende das associações fazerem, né? Então, Sergipe ia sediar o Nordeste do ano passado. Então, eu digo, então Sergipe, no Nordeste, vai colocar águas abertas. Tá? Foi aí que veio a pandemia e a coisa não pôde ser realizada, né? Mas já existe previsão, já está dentro do circuito de provas que vão fazer parte do circuito de natação de águas abertas e vamos fazer Xingó. Muito legal. E o que está previsto para acontecer, como deve ser no nível nacional agora? A ideia é que todo brasileiro tenha alguma etapa de águas abertas também? Sim. Olhe, Felipe, quando a gente colocou esse regulamento para fora, né, eu participo de vários grupos de natação do Brasil, né, e a gente percebeu que o pessoal está ávido para sediar um campeonato de águas abertas, cara. Então, tem um grupo mesmo que foram 3 estados que insistentemente colocando à disposição para fazer parte do circuito, sabe? E eu acho muito legal isso, cara, porque a gente começa a perceber, né, que faltou alguma coisa, né? Eu não sei porque a água aberta não estava no contexto ainda, em virtude justamente que não era o pessoal assim, queria saber, não. Ele está querendo participar, sabe, Felipe? Então é uma coisa totalmente diferente. E você vê que existe a vontade, existe esse anseio dentro do pessoal em se fazer umas provas de águas abertas. Certo, eu não entendo nada do assunto, eu nunca participei, e se o dia que eu participar, provavelmente vai ser dentro de um barco a motor. Então, explica para mim como é que funciona esse sistema. Eu já fui para campeonatos que tem, né, mundial e tal, aí alguns colegas até participam, chegam mais cedo, né, porque no mundial é antes, tem alguns campeonatos que é depois e tal. Como é que deve ser, então, dos brasileiros? Os brasileiros, vai ter um brasileiro agora em Natal, né, que vai ter água aberta, né? No próximo ano... Quais são as distâncias? Olha, existem várias distâncias, tá? Porque você, até 5.000 metros, você tem as provas de águas abertas, acima disso seria a maratona, tá? Então, o nosso circuito de 2011, 2012, só contempla as médias e curtas distâncias, tá? Que, segundo o regulamento, as pequenas distâncias, as curtas distâncias, vai até 2,5. A média de 3 a 7. Tá? Longa distância acima de 7,5. Então, especificamente nesse circuito agora, 2021, 2022, nós vamos só ter para pequenas e médias distâncias. Em todas as etapas de Campeonato Brasileiro? Olhe, esse ano nós só temos uma etapa a mais do Campeonato Brasileiro, né, para ter águas abertas. Agora, o que acontece? Aquele nadador que está em piscina, né, nós temos esse ano o Campeonato Brasileiro de Piscina e o Campeonato Sul-Americano. O brasileiro vai ser em Natal, que vai ter piscina e água aberta, vai ter os 800 metros, que vai ser válido também para contar ponto para o circuito. E nós vamos ter os 800 metros também
no campeonato sul-americano, que vai ser no Rio de Janeiro, no Vasco Esporte Clube. Esse vai contar pontos também. Tá? Certo. É um circuito específico de provas longas, né? Perfeito, perfeito. Beleza, ó. Eu fico falando aqui que eu não quero, não é porque eu seja contra, pelo amor de Deus, eu sou a favor, é só que eu sou nadador de 50 metros, então para mim 100 já começa a ficar com cara de travessia. O que mais você pode explicar para a gente de como é que funcionam essas águas abertas para a gente, né? Para o nosso caso, da realidade de natação nacional master? Bom, primeira pergunta, o que é que eu faço para participar do circuito de águas abertas? Para você participar do circuito de águas abertas, você tem que estar com a anuidade da BNN paga, quitada, vamos dizer, né? No caso, no 2021. Existe uma prova que vai ser em 2022, né, que vai considerar somente a anuidade de 2021. Ela faz parte de 2021, tá? A mesma coisa a idade nessa última etapa, que vai ser em Canidé de São Francisco. Tá? Então, a sua idade vai contar, apesar de ser 2022, vai contar a idade que você tinha em 2021. Tá? Então, esse é o primeiro requisito. O segundo requisito é você participar das provas que fazem parte do calendário de águas abertas. Quais são as provas que fazem parte do calendário de águas abertas? Eu acho interessante até a gente tocar nesse assunto, Felipe, que a BNM está junto com a CBDA. Então, tem competições da CBDA, né, que é da Copa Brasil, que vão fazer parte do circuito. Tá? A gente vai ter um em Salvador, que é no dia 6 e no dia 7, tá, de agosto. A gente tem uma etapa em Palmas, que aí já vai ser no final de agosto. A gente tem outra etapa em Brasília, outra em São Paulo. Aí você entra o Brasileiro em Natal, tá? Depois você tem uma na Ilha do Pavão, no Rio Grande do Sul, outra no Rio de Janeiro, volta para Salvador e acaba em Sergipe, que é a travessia de Xingó, que vai ser em Canidé de São Francisco. Isso você tem várias distâncias, né? Inclusive as duas provas de piscina, que eu já falei, né, que é do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Sul-Americano, que vai ser no Rio de Janeiro. Tá? Então, o que precisa é isso, tu colocar sua touca, seu óculos, cair dentro da água, e vamos para frente. Ou seja, é bom ter consciência de que quem gosta de águas abertas, o cardápio agora está cheio, tanto de competições organizadas especificamente pela BMN quanto da CBDA, porque a BMN é uma concessão da própria CBDA, né? É uma coisa só. Eu descobri isso no podcast que eu fiz com o Cordani. Ele estava falando sobre o livro dele, ele explicou essa história bacana. Tá o podcast aí também. YouTube, Spotify, para quem quiser escutar e só ouvir também. Mais algum aspecto que tu acha bastante importante e interessante da parte de águas abertas Master? Tem, Felipe. Manda. Primeiro, que a gente... Foi uma ideia que partiu de toda a diretoria, tá? Porque eu entendo que quando você tem uma diretoria, você tem várias partes, né? Você tem o presidente, você tem o diretor técnico, você tem o coordenador de águas abertas, você tem o coordenador de artística, né? Natação artística, e por aí vai. Então, às vezes, você tem o pavio, você tem a pólvora, você tem o papel de enrolar a bomba, entendeu? Junta tudo e dá uma bomba, vamos dizer. Tá? Então, o que é que a gente jogava? Poxa, você na natação, você tem condições iguais, né? Não tem correnteza, né? Não tem vento para atrapalhar. Então, existem aspectos, né, que você dá para avaliar, né, se A é melhor do que B só pelos tempos. O que muda é piscina curta, piscina longa. Então, como a gente fazer isso nas águas abertas? Para quê? Por exemplo, uma competição que um cidadão participe, que só tenha ele, né, na categoria, né, a pontuação não seja igual em uma competição em que está ele
com 20 na categoria. Então, isso não seria uma coisa legal, né? Então, como a gente fazer isso, né? Eu, como sou engenheiro, gosto de brincar com números, né? Comecei a fazer fórmulas, né? E jogamos, né? E o pessoal achou massa, porque você tem condições de o que a gente chamou de grau de dificuldade, né? Então, o que acontece? Se você participa de uma competição em que são 200 inscritos e 20 na sua categoria, o peso no primeiro lugar vai ser bem maior do que você participar de uma competição em que tenha 100 inscritos e 2 ou 3 na sua categoria, tá? Então, isso é uma coisa inédita, né? Não conheço ninguém que faça isso, e a gente partiu, vamos testar, vamos jogar, né? E isso estamos fazendo. Outra coisa interessante é que, em virtude da quantidade de estados que pretendem participar, Felipe, a gente está criando um caderno de encargos, tá? Porque o que é que a gente vê? Nós vamos ter o nome de uma associação, Associação Brasileira, à frente disso tudo, né? Então, vai ter pré-requisitos para participar, para fazer que o evento, né, daquela localidade faça parte do circuito. E a gente vai primar muito pela segurança dentro da água, tá? É uma coisa que a gente tem que levar a sério, né? Não é igual à piscina, né? As coisas são bem mais difíceis nas águas abertas. Você tem um problema do transporte, você tem outros problemas também, né? De água escura que desceu ali para achar já complica, é muito diferente de uma piscina, né? Nós temos profundidades de 30 metros, de 10 metros, enquanto na piscina vai para 3. Então, esse aspecto de segurança vai ser muito importante, vai ser muito estimulado entre as associações que quiserem fazer parte do circuito. Nada muito longe do caderno de encargos da CBDA, nada muito longe, sabe? Porque, como você falou, né, é uma coisa só, né? Mas quem sabe, né, se o nosso passa a ser um pouquinho mais exigente e a CBDA também não resolve agregar também, né? Eu entendo que as confederações, as associações, as federações devem trabalhar sempre para um objetivo comum, que é engrandecer a natação do nosso país. Beleza, olha só, a gente tem anos aí com piscina apenas para natação master. De repente chega essa novidade e com certeza vai ter gente que de repente nunca caiu num rio, num lago, numa coisa assim, no mar, para nadar, e é um cara fundista, é um cara com potencial para fazer uma boa prova em águas abertas. O que você falaria para uma pessoa dessa que é um fundista, é um cara das águas abertas, embora nunca tenha nadado e possa ter medo, possa ter um pé atrás e tal? Não sei se você conhece pessoas que têm esse perfil, né? O cara pode ter um resultado legal, mas nunca participou, agora vai ter o circuito, ele fica, pô, será que eu vou? Estou com medo, não sei se eu quero. O que você falaria para as pessoas? Olha, primeiro ele tem que testar, né? Existem essas pessoas, né? Aqui mesmo no Rio a gente nada e de vez em quando passa a mão em algo visguento, não queima, não tem agressão nenhuma, né, cara? Mas são umas águas vivas, né? Mais ou menos desse tamanho assim, né? Que passa na sua mão, é aquele negócio meio, sei lá, molengo, Gelatinoso. né? Gelatinoso, perfeito, cara. Né? E muita gente tem medo também porque não consegue enxergar nada, né? Mas isso é só a cabeça, né? Isso é só a cabeça. O que eu aconselho, primeiro treinar, né? Treinar no local de água aberta. Não aconselho que vá a primeira vez, né? O que eu aconselho também, numa largada, ele vá primeiro para testar, ele não saia na frente, que corre o risco toda largada de água aberta é complicada, né? Cotovelo para lá, mãozada para cá e por aí vai, né? Não intencional, né? Porque existe o contato, é diferente de piscina, né? E ele precisa conhecer outras nuances que é de água aberta, né?
porque água aberta, a respiração é diferente, você tem a localização, né, que a gente chama... Eita, agora me fugiu o nome que a gente dá em água aberta. De você se direcionar na boia, né? Tem um nomezinho específico que me fugiu completamente. Ficando velho, Felipe, o cara começa a esquecer. Então, ele tem que começar a se acostumar a isso, né? Essas são as diferenças, né? Você vai lutar contra o vento, você vai lutar contra a correnteza ou a favor dela, né? Você vai lutar contra as ondas. Eu fui para uma competição, por exemplo, Felipe, foi no Pan-Americano, que foi nos Estados Unidos, em 2018? Daytona. Ah, não. 2018 foi... Daytona foi 2015. Certo. 2015. Cara, que a gente teve que atravessar as ondas. Né? Então, você tem que conhecer um pouquinho de mar. Né? Logicamente, é totalmente diferente, né, Felipe, de Xingó. Né? Xingó é uma piscina que tem 30, 60 metros de profundidade, mas não tem correnteza, é um lago, né? Totalmente parado. Então, para você se aventurar nessa, vem para cá. E além de que é um paraíso, né, Felipe? Então, é isso, né? Então, o treinamento, eu acho que é o essencial para essa pessoa. E se acostumando com a ideia, e pulando fora da piscina, e conversando com o pessoal, descobrindo como são as coisas, né? E vai ser um novo mundo, vai ser divertido para quem for começar a participar, e para quem tinha vontade, né, de estar mais em águas abertas, vai ser bom demais, né? Eu lembro do Mundial em Guangzhou, que ele começou com águas abertas, e vários colegas, assim, nadaram lá nas águas abertas. Eu lembro do Gustavo Volcar, que ele nada 200, nada sem peito, também do peito, né? Ele é do 40 para 45, mas ele nadou, ele foi até bem na águas abertas lá no Mundial, e depois foi com a gente para a piscina. Eu tenho um irmão mais novo também, que ele nada meio fundo bem, até a velocidade, e já fez várias travessias dessas aí, tanto aqui por Belém quanto pelo Rio de Janeiro, algumas coisas assim. Então, tem uns caras que são bem versáteis, que conseguem se divertir em tudo quanto é tipo de água, digamos assim, né? E a ideia é que chamar mais gente para ser versátil dessa forma também, né? Sim, sim, perfeito. E eu vou lhe dizer, Felipe, quem começa a nadar água aberta se apaixona, cara. É mesmo? Porque você é um contato que você tem com a natureza. Logicamente que a fobia deve ser vencida. Existem pessoas mesmo que não conseguem nadar, né? Principalmente o que eles mais falam é que eu não consigo enxergar nada, né? Eu viajei para Salvador, ali na Barra, cara. Porra, era a coisa mais linda do mundo, cara, porque você nadava vendo os peixes passando ali embaixo, que a água é bem translúcida lá. Era um negócio assim, fora do comum, sabe? De manhã cedo, uma integração que você tem com a natureza, quando você respira, você vê aquela maravilha toda. É muito legal, muito legal. Tá? Outro assunto que eu queria colocar, né, outro item que eu queria colocar é da premiação, né, que a gente falou do circuito e tal, e não falamos de premiação. Então, vai ter premiação, certo? Do primeiro até o quinto vai receber certificado, e do primeiro a terceiro, nas categorias, tá, receberão medalhas, tá? Ouro, prata e bronze. Tá? No final, no somatório dos pontos. Então, isso vai rolar igual aos os top 10, né, da BMN, né, que todo ano tem. Então, vai ter o top 10 de piscina e os de água aberta, né, que vai dar direito à medalha aos 3 primeiros colocados. Beleza. Então, é isso. Fica o recado, o site da EDMN, obviamente, vai estar atualizando todo mundo sobre cada detalhe disso aí, para a gente que quiser realmente saber. Isso aqui foi só para a gente dar um gostinho, a gente não precisa falar, obviamente, de cada aspecto minucioso, mas a gente deixou no ar aí para botar curiosidade nas pessoas. Quem gosta de nadar já fica com aquela coceira para nadar, quem nunca foi já fica curioso para experimentar, e assim a gente vai empurrando, levando a nossa natação master adiante. Pô. Eu te agradeço muito
por ter contado um pouquinho da tua história e por ter explicado um pouquinho dessa parte da natação que eu mesmo não conheço bem, mas, logicamente, eu sou curioso, eu quero saber de tudo. Vai conhecer e vai se apaixonar. Tem outra informação a dar também, que você pode perguntar, Gilton, para participar do circuito, aonde eu me inscrevo? Né? Então, as provas da BMN vai correr normal, as inscrições vão ser feitas através do site da BMN, mas tem aquelas provas da CBDA. Agora, para Salvador, que vai ocorrer no próximo final de semana, no dia 6 e 7 de agosto, essas não conseguimos chegar a tempo. Então, você vai ter que fazer direto com o pessoal, com as federações. Tá? Mas já existem as tratativas com a CBDA para que o pessoal filiados às associações estaduais que façam as suas inscrições direto no site da BMN, e aí você próprio vai e faz sua inscrição. Outra novidade também, né? Haverá premiação também para primeiro, segundo e terceiro colocado para as equipes. Tá? Então, você que vai se inscrever, coloque sempre sua equipe. Você que é técnico, incentive os atletas seus a se inscreverem, né? Existe uma taxazinha de R$100, né, para a equipe, para se inscrever, para participar do circuito. E é muito interessante que sua equipe seja primeiro lugar do circuito nacional de águas abertas, né? Tá? Isso é um incentivo que a gente dá também para você que é técnico, né? Porque nós nadadores, Felipe, seja quem for, né? Seja profissional, seja amador, eu digo sempre, não sou eu só que ganho uma medalha. Existe toda uma equipe por trás, né? Os profissionais existem, lógico que a equipe deles é bem maior, né? Mas eu tenho uma fisioterapeuta, eu tenho um preparador físico, eu tenho o meu técnico, né? Não consegui ir para nutricionista, né? Então existe um time por trás de cada nadador e não é diferente no Master também, né? Você que entra para competir, porque a finalidade do Master maior, né? É a amizade que você forma, né? Você vê um campeonato de Master, quem é que viaja? É o caba que nada, ou a mulher que nada, aí leva o marido, ou a esposa, leva filho, gato, cachorro, preá, né? Então, é uma competição, vamos dizer, rica, né? Diferente da CBDA, vai o guri só com o seu técnico e mais ninguém. Quando vai mais é um pai, uma mãe, mas o pai não consegue viajar sempre, né? Mas o Master sempre é folia, né? Tem aqueles que nadam para competir, tem aqueles que nadam porque são amantes, porque querem cumprir a etapa, querem vencer a ele próprio, né? E esse é o espírito maior do Master. Verdade. Eu acho muito legal isso, Felipe, sabe? Muito legal, né? Verdade verdadeira, bom demais. Eu estou viciado nesse negócio de Master, vou continuar sempre. E agora as competições devem voltar mais ou menos na possibilidade dentro do normal. A gente tenta manter o ânimo das pessoas em alta com esse podcast, cada um contando sua história, lembrando de história, falando de viagem. A pessoa que vê isso fica assim, beleza, agora competição marcada, vamos voltar a competir bastante, tudo em segurança. Eu te agradeço muito toda a explicação, contando a história, falando de natação Master. A gente se vê pelas competições por aí. Quem assistir aqui, bate papo com a gente troca uma ideia, porque natação Master é isso, é bater papo, é amizade também. Obrigado, Gilton. Obrigado, Felipe. Gostei muito do seu trabalho, né? Eu assisti a de Mattioli em 2 etapas. Né? Muito legal. Eu acho essa ideia excelente, cara, né? Porque você começa a aproximar todo mundo mais ainda, né? Porque você vai para uma competição dessa, você faz algumas amizades, mas são 300, 400, 500, 800 pessoas. É difícil você conhecer todo mundo, né? Então, mas isso daqui começa a você aproximar. Cara, aquele cara ali tem isso aí. Não, aquela menina ali que deu aquela entrevista, ela tem uma história bonita e por aí vai, né? E você começa aquela conversa e é legal, muito legal, Felipe. Meus parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado demais. A gente se encontra por aí. Grande abraço. Até a próxima, pessoal. Tchau.